Deus restaura e encoraja. Isaías 40, versos 1 e 2, está escrito assim, vou ler na NVI. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Isaías é levantado para profetizar um tempo que não era bom. Um tempo de juízo de Deus sobre a nação de Israel, sobre aqui mais precisamente Judá. Quando trata de Jerusalém, Judá. E ele diz, olha, vai chegar um tempo difícil. Vocês serão levados cativos. Ele profetiza sobre o tempo de cativeiro na Babilônia. Mas ele diz, olha, esse tempo vai acabar. Assim como esse tempo tem o seu início, assim como dias difíceis, dias maus, tem um início, tem hora para começar, também tem hora para acabar. E independente do peso, do fardo, da dor, da aflição que você e eu estejamos tendo que lidar hoje, isso tem dia e hora para acabar. E pode ser estendido ou abreviado, depende de nós. Por que depende de nós, pastor? Porque se nos voltarmos para Deus, Deus abrevia o tempo. Gente, é igual a escola. O aluno faz a lição, frequenta a aula, faz os trabalhos, faz as provas, tira a nota lá, a média superior ao mínimo esperado. No final do ano ele é o quê? Aprovado, ele segue. Mas se ele não faz isso, ele vai acabar sendo reprovado. E sendo reprovado, ele vai ter que repetir aquele ciclo. E daqui a pouco, às vezes vai repetir de novo. E daqui a pouco vai repetir de novo. Até que ele se posicione. Tem gente que está vivendo ciclos ruins na sua vida, porque não toma uma decisão. Irmãos, isso me faz lembrar logo que eu me converti. Não, se eu for para a igreja eu vou ter que parar isso, vou ter que parar aquilo, aquilo outro. Tem coisa que, se você quiser ser cristão de verdade, você vai ter que mudar. E não adianta adiar. Quanto mais você adia, mais você perde do melhor de Deus. Ah não, mas é porque eu gosto. Uma das coisas que a gente não quer negociar, e tem gente que está dentro da igreja há anos e não é completamente liberto, convertido. O que é isso, pastor? Irmãos, eu prego a Bíblia. Jesus olhou para o Pedro 3 anos e meio depois de Pedro estar seguindo ele, pouquinho antes de Jesus ser crucificado. Jesus diz assim, você vai me negar. Não vou não. Jesus diz assim, quando você se converter, confirma os teus irmãos. Olha, eu vou passar para você parte da liderança da igreja, mas você ainda precisa se converter, ainda tem coisa para mudar em você. E você só vai conseguir exercer o seu ministério plenamente quando você decidir mudar. Tem gente que diz, eu sou independente, eu não perdoo, eu não falo nada, eu não preciso me comprometer. Ah, eu não concordo, eu não gosto, aquela pessoa que me fez mal, eu levo para o túmulo. Esse monte de eu nos impede de assumir o que Jesus tinha para nós. E a gente vai ficando sempre abaixo, porque a gente não quer mudar. Não, é o meu jeito de falar, é o meu jeito de ser, é o meu temperamento, é o meu... Bacana. Mas enquanto isso não mudar, a gente vive de promessa, mas não vive de realização. E Deus não quer que o povo dele vive apenas de promessa. Deus quer que o povo dele viva de promessa e realização. Deus nos traz a cada encontro com ele, seja um encontro particular, seja um encontro coletivo, como igreja, em um culto, em um ajuntamento, para trabalhar em nós promessas, regar o nosso coração sobre as palavras que recebemos e gerar em nós atitude que nos levará à realização e cumprimento das promessas. Promessa e realização, promessa e cumprimento. Mas no meio disso tem mudança de atitude. Você muda, Deus cumpre. Eu e você agimos sobre o que Deus falou e Deus cumpre o que Ele prometeu. Enquanto a gente fica adiando, procrastinando, empurrando com a barriga, não vou mudar, eu sou assim, nós vamos continuar presos nos mesmos ciclos. E Deus tem uma terra maravilhosa prometida de realizações para cada um de nós. Deus restaura e encoraja. E é interessante que antes de Deus mandar para o cativeiro, Ele já promete que vai trazer de volta. Olha como que Deus é fantástico. Eu vou colocar vocês de castigo, mas o castigo tem hora para acabar. Irmãos, Deus é pai. Quem aqui tem filho? Ontem eu pus Israel para pensar.
Eu dei nele e pus ele para pensar. Eu falei, dei nele, foi bem para provocar a Sandrinha. Ele começou a gritar, mas foi engraçado. A gente como filho, a gente tem umas coisas. Ele está naquela fazinha que às vezes ele quer medir força com a gente, fazendo birra. O Israel, não sei o quê. Não! E começou a gritar não. E ele grita muito não com a pastora, com o Rogerinho. Eu falei, vai gritar não comigo também, vai não? Vai não. Tem uma voz de homem maior que a tua aqui nessa casa, filho. Tem duas, na verdade. Aí eu olhei, ei, não grita, não é para fazer assim. Não! Israel tá feio, não tem motivo. Não! Ah é? Então vem aqui. Pus ele lá na caminha dele, você vai pensar aí. Não! Dei um tapinha no bumbum dele e deixei ele lá. Baixou ou não? Saí, 1 minutinho, 2 minutinhos, voltei. Depois de 2 minutinhos, coisa assim. Aprendeu? Não! Ah não, então vai ficar mais um pouco, mais um tapinha, mais 2 minutos. Voltei a terceira vez, aprendeu? A mamãe. O não parou. Aquela gritaria, parecia que alguém estava matando o menino. Você colocou o desenho errado, ele gritava, não. Ah, rapaz, aqui não. O não aqui sou eu que vou falar. Peguei ele, vim para a sala, pus lá sentado, pus o desenhozinho bonitinho, vamos assistir. Aí apareceu, é esse que você quer? Gente, vocês não vão aguentar isso aqui. Ele olhava para mim e fazia assim. Aí eu mudava. É esse desenho que você quer? Está acontecendo aí. É esse desenho que você quer assistir, Israel? Ele olhava para mim e fazia assim. Nem falar não, ele não queria. Vai dizer que não entende. A gente entende. A gente sabe onde a gente está errando. A gente sabe onde a gente está sendo teimoso com Deus. Mas a gente finge que não é com a gente. Até que alguém põe a gente em pensamento. Só que eu coloquei ele já com tempo para tirar. É difícil, hein? Eu coloquei ele já sabendo. Eu estou sendo provado hoje. Mas não parece não. Deu alguma coisa aqui de errado, mas tá bom. Vamos lá, a gente segue aqui. Irmãos, Deus às vezes nos coloca para ser corrigido em alguma coisa, já sabendo o prazo. Quando Deus leva Israel para a Babilônia, Ele já sabe o tempo que eles vão ficar lá. E cabe àquele povo se posicionar para sair abençoado. E aí a gente aprende com esses 2 versículos a primeira lição. Olha a primeira lição. Deus não passou a mão na cabeça não. Deus entrou com juízo com o seu povo. E diz aqui, a primeira lição, Deus o quê? Julga, mas não abandona. Deus julga. Ah não, Deus não vai me julgar porque Ele me ama, eu sou queridinho de Deus. Deus julga, mas não abandona. Eu vou colocar vocês de castigo, mas eu vou tirar. Enquanto vocês estiverem de castigo, eu estou cuidando, eu estou olhando. Vocês não vão viver com a liberdade que tinham antes, mas vocês vão ter a minha proteção. As coisas não podem passar dos limites. Irmão, tem coisa na nossa vida que a gente errou a mão, que a gente tomou decisões precipitadas, ou que a gente procrastinou, e a gente está colhendo os frutos de decisões erradas, ou da falta de decisão. E a gente teve que entrar numa correção, num ciclo. Mas Deus não abandonou. Ele está olhando e dizendo assim, eu estou pronto para tirar você daí. Eu estou pronto para tirar você daí. A segunda lição que a gente aprende nesse texto, Deus fala com Isaías, Isaías, eu estou te levantando para lançar palavras de profecia, de juízo sobre o meu povo, mas também de lançar palavras de encorajamento. Presta atenção, Isaías, você é boca minha para falar sobre juízo e também para falar sobre restauração. Que é isso, pastor? Segunda lição, Deus nos encoraja e nos levanta para encorajar aos que se voltam para Ele. Ô Isaías, avisa o meu povo que se eles se voltarem para mim, eu vou restaurá-los, eu vou livrá-los. Encoraje o meu povo a se consertar. Sabe o que é isso aí? Deus não quer nos corrigir para nos ver sofrendo. Deus quer nos corrigir para que sejamos encorajados a nos consertar, levantar e viver o melhor dele nessa terra. Isaías, eu não te levantei como profeta para humilhar o meu povo.
Isaías, eu não te levantei como profeta para pisar no meu povo, para massacrá-lo. Vocês são errados, vocês não prestam, vocês não valem. Não. Você vai corrigi-los, mas você também vai encorajá-los. Toda correção de Deus tem uma palavra de encorajamento. Às vezes ela não vem aberta. Às vezes parece que Deus só está corrigindo a gente, mas no meio daquela correção tem um alinhamento. Sabe o que é isso aí? É Deus dizendo assim: vocês ainda vão produzir fruto, vocês ainda vão florescer, mas a gente precisa ajustar as coisas aqui. Eu estou regando vocês, eu estou podando vocês, eu estou realinhando vocês, mas eu não desisti de colher frutos de vocês. Deus olha para mim e para você e quer colher bons frutos para a glória dEle. Julga, mas não abandona. Nos encoraja e nos levanta para encorajar a quem se volta para Ele. Se não se voltar, não adianta. Ele não está dizendo que vai dar tudo certo para todo mundo. Ele está dizendo: quando eles se voltarem para mim, eu vou restaurá-los. Encoraje o meu povo a se voltar para mim, porque eu quero restaurá-los. Então, irmãos, seja um encorajador. Deus nos levantou sim para dizer: desperta, meu irmão, senão você vai se perder. Mas conta comigo, eu vou me unir em oração para você, com você, e vou interceder e ter uma palavra para te ajudar a sair dessa. Porque gente, para dizer que a gente está errado tem bastante. O negócio é quem estende a mão para dizer assim: vamos lá, vamos pelo caminho de fazer a coisa certa. Agora, sabe o que é um problema nosso também? É que às vezes a gente não gosta de ficar perto de quem nos corrige e nos encoraja a mudar. A gente prefere ficar perto de quem deixa a gente ser quem a gente quiser. A gente gosta de estar perto de onde a gente é aplaudido e o nosso ego é massageado. Aqui dizem que eu sou bom, que eu sou boa. Então ótimo. Deus corrige, Deus repreende, mas Deus encoraja. Como cristãos, como filhos de Deus, como testemunhas de Jesus, nós precisamos exercer isso, ser essa imagem e semelhança. Eu dou uma palavra a alguém, mas encorajo. Aí o que acontece? Pergunta pastor, quando pus o Israelzinho lá, aí quando volta, aí ele falando certinho: isso mesmo, nenê, bato palmas, dou um beijinho, parabéns. Opa, peraí, se eu fizer errado, eu vou ser corrigido, mas se eu fizer certo, eu também serei aplaudido. Vale a pena fazer o certo. A gente precisa ensinar desde cedo. E há, infelizmente, uma geração cristã se levantando fraca, com o perdão da palavra, mas é frouxa, porque estão aprendendo só sobre massagem no ego. Não pode chegar: vocês são isso, vocês são... Ei, nós precisamos abraçar e amar, nós precisamos encorajar, mas nós precisamos dizer: mas precisa mudar isso aí, hein? Jesus te ama, mas não vai concordar com isso aí não. Vamos colocar em ordem, conta comigo, mas eu não consigo andar. Mas pois é, por isso que Deus te pôs aqui. Você não consegue andar, tem um de cada lado. A gente carrega no colo, daqui a pouco você vai começar a engatinhar, daqui a pouco você anda, daqui a pouco você está correndo, daqui a pouco você está pegando alguém no colo igual a gente e ajudando mais um. Isso é essa igreja. É entender que eu não paro, eu tenho que avançar nos processos. Aquele início, irmãos, no início eu preciso todo final de culto pedir oração. No início, todo final de culto eu preciso pedir uma palavra. Passa um tempo, eu tenho que parar de ser aquele que está todo dia na fila do pedido de oração e do pedido de uma palavra. Agora eu tenho que olhar para alguém e dizer: você precisa de uma oração? Eu tenho minha oração semanal, eu ponho o teu nome aqui e oro por você também. Mas tem gente que está 10 anos na igreja, irmãos, e todo dia está na fila da oração. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que a gente não deva. A Bíblia diz para comunicar com os santos nas aflições. Isso é bíblico, amém? Mas tem gente que nunca saiu dessa fila, nunca foi para o outro lado. Agora eu vou servir. Eu não sou o que vai ficar a vida inteira dependendo que os outros me sirvam. Eu vou servir, eu vou estender a mão. Quando eu precisar, eu vou procurar também. Mas eu preciso ser um encorajador. Tem algum encorajador aqui hoje já? Olha o versículo 3. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para quem, igreja? Para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto. Para quem? Para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será o quê? Revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem
Fala. Irmão, isso aqui é fantástico, porque foi aqui que nasceu a mensagem. Uma voz clama no deserto. Quem aqui tem enfrentado deserto, diga eu. E qual a voz está clamando lá? Porque tem gente que está dizendo assim: pastor, minha família está passando por um deserto. Mas tem uma voz clamando? Tem, então fica tranquilo, porque a glória de Deus vai ser revelada. O problema é quando tem deserto e não tem voz para clamar. Isaías profetizou: se no meio do deserto tiver uma voz para clamar, a glória de Deus desce ali. Irmão, se na tua casa, na minha casa, se no nosso local de trabalho, se na nossa vizinhança, se na nossa geração tiver uma voz para clamar, vai ter glória de Deus sendo revelada, mesmo no meio das tempestades, dias difíceis que o deserto proporciona. Se tiver uma voz para clamar, vai ter vida. Aí vem a terceira lição. Põe para mim a terceira lição, por favor. Olha aqui. Use os desertos como períodos do quê? Preparação. Porque quando eu clamo, Deus responde. E às vezes sabe que Deus vai responder? Ainda não é hora, eu preciso te preparar, precisa mudar isso aqui, coloca isso aqui em ordem. Aproveite no bom sentido. O deserto está lá. Quem é que já fez uma viagem longa? Que aí você fala assim: meu Deus, estou sem paciência, mas essa viagem não acaba logo. Se você parar de viajar, você está viajando de carro, está impaciente porque já está 4, 5, 6 horas na estrada e tem mais 6 pela frente. Aí você para o carro e fala: cansei, não aguento mais viajar. Resolveu alguma coisa? Melhorou ou piorou? Piorou, você está no meio do caminho. Mesmo que você quiser voltar, a distância é a mesma. Tem gente que não termina o que começou. Tem gente morrendo no deserto e nunca deveria morrer no deserto. Mas não morre no deserto porque Deus abandonou. Porque nós vimos lá, Deus julga, mas não abandona. Morre no deserto porque é birrento. Às vezes é porque falta alguém para encorajar. Às vezes é porque não deu ouvido a quem está encorajando, estimulando. Irmão, quantas pessoas eu encorajo a ler a Bíblia, a orar, a jejuar? Quantas pessoas eu encorajo para vir cultuar? Quantas pessoas a gente encoraja, mas não dão ouvidos? Quantas vezes eu fui encorajado a fazer algo e não dei ouvidos, e depois quebrei a cara e falei: nossa, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse sido fiel a Deus, se eu tivesse ouvido, se eu tivesse tido paciência. Irmãos, vamos ser sinceros, aconteceu já comigo inúmeras vezes, vira e mexe acontece. A gente erra na segunda e lembra, depois de ter errado e a coisa ter lascado, que foi a mensagem de domingo e que nós não lembramos na hora. Quem já passou por isso, diga eu. Na segunda a gente faz uma bobagem, na terça, e depois que como alguém disse, depois que a desgraça está feita, a gente vai lembrar que a gente foi alertado por Deus no domingo. A gente lê a Bíblia na segunda e na terça tropeça. Tem gente parando no deserto porque não está ouvindo o que Deus está falando, porque está olhando mais para as circunstâncias, para a carne, para o eu, para o que um diz, o outro diz. Chega. O deserto, ele vai acabar, essa viagem vai terminar. Então o que eu vou fazer? Enquanto eu estiver viajando, eu vou aproveitar isso aqui para alguma coisa. Eu vou ler, eu vou orar, eu vou buscar Deus, alguma coisa eu vou fazer. A minha viagem será edificante, a minha viagem será construtiva. A minha viagem, o período meu de deserto, o período que não tem como, eu queria sair daqui, mas Deus disse que ainda não é a hora, então tá bom. Então enquanto eu estiver aqui, eu vou crescer na presença de Deus. Enquanto Deus não me introduz na terra prometida, eu aprendo a depender mais de Deus, a confiar mais em Deus. Eu aprendo como me relacionar com Deus. Sabe por quê? Porque se eu for bem com Deus no deserto, imagina na terra prometida. Já parou para pensar quem vai bem com Deus no deserto? Quando é colocado na terra que jorra vida, que jorra abundância. Aí, irmão, você vai bem para caramba. Deus sempre faz isso, Ele ensina a gente a administrar no deserto, onde tudo é escasso. Porque quem aprende a administrar na escassez, vai ter abundância, onde a coisa for farta. E aí a gente poderia falar inúmeros casos, mas eu vou falar só de um. José tinha que administrar o quê? As suas emoções, já que os seus irmãos têm inveja dele. Mas José também tem que administrar o ego, a vaidade, porque o pai dele gosta mais dele do que dos irmãos, e faz uma túnica colorida que nenhum dos outros tem. Olha quanta coisa José tem que administrar dentro de si, só dentro dele. Eu preciso administrar isso dentro de mim. Eu não posso me exaltar e dizer para meus irmãos: vocês não valem nada, eu que sou bom, porque o papai gosta de mim. Não. A Bíblia diz que José trazia notícia das coisas erradas dos irmãos dele, mas o pai pedia: vai lá e olha e me traz o relatório. Ele trazia. A Bíblia não diz que José se aproveitava do amor do seu pai. A Bíblia não diz que José exaltou o coração por ter a túnica colorida. Não diz. Agora, uma coisa José fez:
Ele foi compartilhar um sonho com quem não estava preparado para ouvi-lo. E aí seus irmãos fizeram o que fizeram. Aí José é vendido e vai trabalhar na casa do Potifar. E José tem que administrar, dentro de uma casa, uma tentação. Uma mulher que o tentava e devia ser bonita. E ele foge, corre. Quando ele vê que não tem mais jeito, ela insistia. A provocação foi, sabe, aquela coisa de todo dia, mais provocação, até a hora que ele falou: se eu continuar aqui eu vou cair, se eu continuar aqui vai acontecer uma bobagem, eu tenho que fugir desse lugar. Mas ele teve que administrar. Ele tinha uma proposta para se dar bem, entre aspas. Eu vou ter prazer com a mulher do meu senhor, vou continuar administrando tudo e tudo no secreto. Não. José, o coração dele continua em Deus, na promessa de Deus. Irmão, cuidado com as propostas que vêm no meio do caminho. Teu deserto ainda não acabou porque as coisas melhoraram. O deserto acaba quando a gente entra na terra que Deus prometeu, a conquista que Ele tem para nós. Continua amadurecendo. E José tem que administrar na escassez. Falta a ele uma mulher. Agora ele já mora melhor. Agora ele está na casa do Potifar, governando tudo na casa do Potifar. Mas ele ainda é um escravo e não é casado. Mas ele tem que administrar aquilo e dizer: não chegou a minha hora. Quando ele é mandado para a prisão, ele tem que administrar o quê? A raiva, a revolta, a amargura. Porque eu já fui injustiçado na vida pelo menos 2 vezes. Primeiro pelos meus irmãos, depois pela mulher do Potifar e o Potifar, que mentiram. Eu nunca fiz nada de errado e vim parar na prisão. Mas você não vê José um homem amargo, rancoroso. Ele nunca fala para Faraó: manda buscar o Potifar e arrebenta com ele, com a mulher dele. Ele nunca fala para o Faraó mal dos seus irmãos. José é um homem que tem que administrar o deserto, primeiro interno que ele está vivendo. A escassez deserta que ele está vivendo, a escassez interna que ele está vivendo. E quando Deus leva ele diante de Faraó, ele tem bons conselhos e vai administrar o Egito e depois toda a terra. Que é isso? Irmãos, nós precisamos aprender a utilizar os desertos como períodos de preparação. Eu estou aqui na casa do Potifar, aliás, estou na casa do papai e mamãe, eu estou sendo preparado. Meus irmãos não me querem, mas eu estou sendo preparado. Ainda vão me rejeitar mais, mas eu estou sendo preparado. Fui na casa do Potifar, começou a melhorar, agora essa mulher está dando em cima de mim. Estou sendo preparado, não vou cair em tentação, não vou ceder ao pecado. Agora fui injustiçado pelo Potifar, estou na cadeia, estou sendo preparado para resistir à vingança. Agora estou diante de Faraó e vou governar a terra. Estou sendo preparado para assumir aquilo que Deus me prometeu desde o início. Assumiu, foi bem, salvou sua família, prosperou. Irmãos, o final da tua história Deus já conhece. A questão é o que nós estamos fazendo no período. Deus te trouxe hoje aqui para te encorajar e para restaurar sonhos no seu coração. Deus encoraja. Use os desertos como período. Clame. Se conserte no que tem que ser. Deus, eu errei aqui e vou consertar. Põe a coisa em ordem e deixa que Deus vai alinhar. O período de preparação também é período de conserto. Para quê? Para a gente realinhar o nosso caminho. Eu termino a minha parte em João 14. Depois vai ter mais alguns comentários aqui. João 14, vamos lá? Quem é sábio usa desertos como períodos de preparação. Entende que Deus julga, mas não abandona. Que Deus nos encoraja e levanta para encorajar quem se volta para Ele. E também encorajar pessoas a se voltarem para Ele. Agora, olha a quarta lição que a gente aprende hoje aqui em João 14, versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em quem? Em mim, Jesus falando. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Na Almeida vai dizer, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes o quê? Lugar. Jesus está encorajando seus discípulos. Jesus está estimulando seus discípulos a suportarem dias terríveis que virão pela frente. Porque Deus restaura e encoraja. Irmão, Deus te trouxe hoje aqui para restaurar coisas na tua vida, eu tenho certeza, e na minha também. E para também nos encorajar a avançarmos e a sermos encorajadores de quem está no meio do caminho desanimado. Essa noite, quando você voltar para a sua casa, peça ao Espírito Santo que direcione
você a mandar uma mensagem, a fazer uma ligação para alguém que precisa ser encorajado. E nós não estamos falando sobre entrar em julgamento sobre a vida da pessoa, não, apenas encorajar. Apenas encorajar. Pastor, mas a pessoa desviou, está perdidona, então manda uma mensagem dizendo: Jesus nunca deixou de te amar. E eu estou mandando essa mensagem só para dizer que você é precioso e que pode contar comigo. Se a pessoa lhe responder: mas não tem jeito, eu fui longe demais, fala: olha, deixa Deus decidir isso, não tenta você decidir. Só volta e conta comigo para te ajudar a voltar. E deixa Deus fazer o resto do trabalho. Encoraje alguém a não desistir. Encoraje alguém a se santificar. Há muitas casas, há muitas moradas, há um lugar preparado por Deus para nós. A gente não vai ficar jogado não. Deus nos criou já tendo um lugar preparado para a gente. O versículo 3 aliás diz: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus falou assim: ó, eu vou preparar lugar e eu volto para buscar vocês. Jesus, assim como nós vimos lá Deus falando em Isaías 40, está dizendo: eu não vou abandonar vocês não. Eu vou ficar longe de vocês um tempo. 3 dias. 3 dias que parecerão uma eternidade. Imagina como é que foi o coração dos discípulos entre a morte de Jesus e a ressurreição dele. O terror, o pânico, as lembranças de tudo que Jesus passou. Mas Jesus estava dizendo: não deixe o coração de vocês ficar perturbado, porque eu volto. Eu volto. Quando a vida de vocês parecer que saiu do controle, quando até sair do controle de vocês, fiquem tranquilos que eu estou ouvindo. Não saiu do controle do Pai. Irmãos, eu creio que isso aqui é a resposta de Deus para alguém que está aqui hoje. Às vezes você olha e fala assim: está saindo do meu controle. E Jesus está dizendo: eu volto. Não saiu do controle de Deus. Confie. Aí Jesus disse: vocês sabem o caminho para onde eu vou. Aí o Tomé vai responder, verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Se eu não sei para onde o Senhor está indo, como é que eu vou acertar o caminho e vou chegar até o Senhor? Não tem como. Irmãos, tem hora que Deus fala algo para nós e a gente diz: Deus, não tem jeito. Deus, eu não sei. Deus, eu não consigo. Por favor, seja sincero, eu quero que levante a mão e diga eu, bem forte. Só quem essa semana, a semana começou domingo, hoje é quarta. Só quem essa semana diz: Deus, eu não sei, eu não consigo, diga eu. Deus não erra na palavra que Ele tem para enviar para a gente. Pena que nem todos dão ouvidos. Tomé olha e fala: Senhor, a gente não sabe qual que é esse caminho. A gente não sabe para onde o Senhor vai. Eu não sei como. Jesus disse: sabe. Mas eu vou deixar uma palavra. Versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a quem? E a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, ainda que estejamos nos sentindo inseguros, aflitos e em dúvida, ao pararmos para ouvir Jesus e seguir suas orientações, nós nos chegaremos a Deus e viveremos tudo o que Ele prometeu. A boa morada que Jesus foi preparar, a terra de promessa que Deus falou que chegaríamos, tanto na eternidade quanto as pequenas. E quando eu digo pequenas é porque elas não se comparam com a glória que ainda vai ser revelada. Nenhuma bênção nessa terra se compara ao reino dos céus. O melhor de Deus é a eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, teremos pequenas conquistas comparadas a lá, mas grandes conquistas para essa terra, para anunciar que o nosso Senhor está no controle da nossa vida. A quarta lição nós aprendemos aqui com Jesus. Põe para mim, por favor. Jesus é o caminho, mesmo no deserto. Quando nós vimos Isaías profetizando um tempo de Babilônia, isso é deserto, é fora da terra prometida, é aflição. Mas Deus diz: eu vou estar com vocês e vou trazê-los de volta. Quando Jesus olha para os discípulos e diz: olha, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, vai acontecer um monte de coisa e eu vou embora. Não, nós vamos ficar sozinhos. Isso é um deserto para a gente ficar sem Jesus. Nós acostumamos a andar 3 anos e meio ouvindo as palavras, recebendo unção e poder, e agora só vai sair? Mas Jesus é o caminho mesmo no deserto.
Talvez você diga assim: pastor, estou no pior deserto da minha vida. Jesus não saiu daí, Jesus está no controle, Ele é o caminho no meio desse deserto. O problema nosso é que a gente pensa que deserto é sinônimo de ausência de Deus, e deserto nunca foi sinônimo de ausência de Deus. Deserto é sinônimo, muitas vezes, de ausência das bênçãos que queríamos desfrutar naquele momento, mas não é ausência de Deus. Deus passou com Israel aqueles 40 anos no deserto, todos os dias estava lá a coluna de fogo e a nuvem, todos os dias, à noite a coluna de fogo, de manhã, durante o dia a nuvem, todos os dias estava lá. Deus pousava, se levantava quando queria que o povo se movesse. Deus nunca abandonou durante aqueles 40 anos, sapato não gastou, comida não faltou, roupa não estragou. Irmãos, Deus cuidou e preservou seu povo 40 anos para mostrar que deserto não é sinônimo de ausência de Deus. A gente precisa tirar isso da nossa cabeça. Parece que enfrentar um deserto é sinônimo de abandono, e não é abandono. É apenas, se a gente for sábio, a gente aprende a terceira lição: preparação. Preparação. Deus, o Senhor está aqui comigo, o Senhor me tirou para uma aula particular, porque eu não estava conseguindo avançar. Sabe, já que eu dei o exemplo lá do aluno que foi reprovado, e a gente às vezes pega um professor particular, e aquele aluno então vai ter uma aula particular com o professor. O resto da sala, ele não está com a sala inteira, porque ele precisa de uma atenção especial para ele absorver a matéria. Tem hora que Deus precisa nos levar para alguns desertos. Jesus falou que o melhor é a gente ir. Em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fala em particular. Tem os seus momentos a sós com Deus, para Ele aperfeiçoar o que você aprendeu no coletivo. Gente, escola é um paralelo muito bom para a Bíblia, porque a gente aprende junto com os outros alunos, e depois a gente vai aperfeiçoar aquilo, tendo um tempo de estudo em casa, tendo um tempo de estudo a sós. Quem é sábio, além de ser ministrado aqui no culto, chega em casa, vai ver o que anotou, vai assistir de novo, pega no YouTube a mensagem, a ministração, e vai pegar de novo, e vai aperfeiçoar naquilo. Por quê? Porque quando a luta vier, o deserto se apresentar, a adversidade, a tentação, você foi preparado por Deus para vencer aquela situação. Você sabe o caminho. A quarta lição: Jesus é o caminho mesmo no deserto, na insegurança e na dúvida. Gu, vem para cá, porque tem gente que talvez ainda esteja em dúvida, e o Gu vai fazer aqui a parte final, o desfecho da mensagem, e orar por nós. O Gu daqui para frente, ele faz o desfecho da mensagem e já ora, e Deus, tenho certeza que vai usá-lo para complementar essa mensagem. O Gu que está com uma unção nova hoje aqui, que em breve vocês vão saber, não é para vocês não, eu já estou sabendo dessa unção nova aí. Hoje ele vai liberar algo novo aqui. Eita glória. Tem gente insegura e em dúvida, Gu, mas Deus vai te usar aí. Amém, amém, glória a Deus. Dando sequência aqui, pastor, enquanto o senhor ministrava, Deus já trouxe algo no meu coração. Falando dentro da palavra mesmo, no Salmo 119, não precisa abrir a Bíblia, eu vou citar, no verso 105. Em meio ao deserto, a palavra é lâmpada para o nosso caminho, para os nossos pés, e luz para o nosso caminho. Quando nós decidimos vir à presença de Deus, vir até a igreja, buscar a palavra de Deus, buscar direcionamento, e o pastor, o anjo da igreja se coloca aqui, coloca para mim Apocalipse 22, 1. Apocalipse 22, 1. Perdão, gente, estava com o microfone um pouco longe. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Irmão, mesmo em meio ao deserto, o anjo está aqui para te alimentar. Eu lembro da passagem que a pastora ministrou aqui também, lá de 1 Reis. Elias fugindo ali de Jezabel, no meio do deserto, Deus alimenta e traz água para ele. Isso daqui é um momento de refrigério. E glória a Deus por todos que estão aqui e têm entendido que esse é o lugar onde nós somos alimentados e abastecidos para continuar e ir adiante. Na nossa batalha, muitas vezes, no momento de deserto, é um momento que a gente se afasta. Mas eu estou na presença de Deus, eu sou de Deus, e estou passando por um deserto, isso está errado, está errado, está errado. Não, que nem o pastor falou, deserto não quer dizer ausência de Deus. Não quer dizer ausência de Deus. Quem decide ir para longe da presença somos nós. No meio do deserto, Deus nos refrigera. Salmo 23 fala isso, que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, que Ele nos guia em pastos verdejantes. Ele nos leva para ribeiros de águas, né? Então,
a decisão é minha e sua. Deus tem falado muito comigo em relação à decisão. Decisão. Onde eu e você decidimos nos posicionar. O pastor falou aqui no começo, da onde que a gente tem buscado alimento. E eu vou ler com vocês aqui o Salmo 1, que foi onde Deus falou comigo. Salmo 1, do 1 em diante. Alguém aqui quer ser feliz na presença de Deus? Amém. Vamos lá então. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho do ímpio leva à destruição. Impiedade, para quem não sabe, é você ouvir a palavra e não praticar. Muitas vezes nós podemos ter agido como ímpios, vindo até a igreja, ouvindo uma direção do pastor, ouvindo uma direção da palavra de Deus, do rio. O pastor vem aqui e fala assim para você: irmão, lá em Apocalipse 22, aqui está escrito isso. O pastor nada mais, nada menos está fazendo do que apontando o rio da onde flui o trono de Deus, ali onde está o Cordeiro. Ele está apontando para a palavra. Essa direção, é aqui que está o nosso refrigério. É aqui o ribeiro aonde o justo está plantado ao lado. Não na roda do ímpio, o pecador, o zombador. O que tem nos alimentado? O que tem suprido o nosso interior? A árvore plantada, ela suga do solo ali o seu alimento, e aquilo sustenta ela. O que tem sustentado a minha e a sua vida? A palavra de terceiros ou a palavra de Deus? É nela que nós devemos nos alicerçar, é nela que nós devemos estar plantados. Em João 15, eu vou ler com vocês também. Abra a Bíblia em João 15. Eu quero encorajar vocês e trazer a vocês o entendimento que eu já tenho e que Deus só vem confirmar hoje através dessa palavra. João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim... Deixa eu tirar o adesivo aqui da frente que está atrapalhando um pouco. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eles tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Eu quero ler até aqui. Irmão, existe um ciclo natural da planta. A gente está vivendo o tempo de florescer e frutificar. Primeiro você planta, a semente cria raízes. Falando do cedro do Líbano, lembra que o pastor falou 1,5 metro para baixo, 5 centímetros para cima? E isso também vem ao meu coração, algo que o Senhor falou para mim lá atrás. Eu acho que eu já comentei isso com o Senhor falou que nem lembrava que falou. Perto de um acampamento que a gente fez lá na chácara da Tia Sandra, a gente foi lá em São Paulo comprar fruta para levar. E naquele dia no carro, o pastor, esperando a pastora escolher as frutas, ele olhou para mim e falou assim, ele falou até assim, não sei nem porque eu estou te falando isso, mas ele falou assim, o tempo que você gasta em oração, no seu particular, no secreto, aquilo que você faz no secreto que muitas vezes ninguém vê, e você pode estar pensando, isso serve para a igreja toda hoje, não está gerando nada, não está gerando nada, irmão, isso é só a raiz se aprofundando, é a minha e a sua raiz se aprofundando. E o pastor falou assim, Deus não vai deixar passar em branco isso. Deus não vai deixar passar em branco o tempo que você gasta em oração, lutando pela sua família.
Deus não vai deixar passar em branco o tempo que você passa na presença dEle. Deus não vai deixar passar em branco aquele tempo que você entra no seu quarto e fecha a porta, como o pastor acabou de falar, e vai buscar, vai rever a mensagem. Eu comentei algo com o pastor ali em cima, o Lê comentou aqui embaixo. Alguém lembra aqui uma direção que o pastor deu no domingo, que essa semana nós íamos trabalhar e adorar. E já teve logo no começo da semana algo que me fez querer não adorar. Que nem o pastor falou, me fez querer murmurar. Eu ia trabalhar murmurando. E aquela palavra veio à minha cabeça e eu decidi, em vez de murmurar, adorar. Irmão, não vai, a direção do pastor não quer dizer que você só vai ter motivo para adorar. Vai vir a situação para te fazer murmurar. Até porque do mesmo jeito que eu e você estamos ouvindo a palavra, o diabo também está. Ele vai fazer de tudo para mostrar uma situação contrária para mim e para você. E a situação contrária, quando vier, a decisão é minha e sua, de permanecer como justo, aquele que está seguindo a direção, ou como ímpio, aquele que escutou e não deu ouvido. A decisão é minha e sua. Decisão, irmão, decisão. A nossa caminhada com Deus todo dia passa por uma decisão que eu e você temos que tomar. Aceitar aquilo que Deus nos direcionou, andar em cima daquilo que Deus nos direcionou a andar. Ou, que nem o pastor falou, não, eu já sei como que faz isso, eu vou fazer do meu jeito, sempre deu certo. Pode ter certeza que não vai dar certo dessa vez, porque Deus te deu uma direção diferente. Isso não é praga, é só direcionamento de Deus. Deus sabe que o resultado dessa vez não vai ser tão bom, então muda um pouquinho e colha aquilo que Deus tem para que você colher. Uma coisa que Deus falou muito ao meu coração também, que às vezes a gente quer queimar etapas. A gente quer ser semeado e no dia seguinte está frutificando. Existe o período onde nós vamos ser regados, a gente vê até a igreja e Deus rega. Aí você fala, Deus, mas ainda não é isso, mas Deus está regando. Mas ainda não é isso, aí Deus está lá regando. E a gente vai crescer aos poucos, até a gente chegar no tempo de frutificar. Nós temos que, isso eu li num livro, a gente tem que aprender a amar o processo. O processo que Deus trabalha em nós para gerar algo maior. E nesse mesmo livro ele fala que quando a gente pula alguma etapa, Deus tem um plano específico para a vida de cada um que está aqui. E para que esse plano se cumpra na nossa vida, é necessário que alicerces sejam levantados para poder suportar aquilo que Ele tem para colocar na nossa vida. E sempre que a gente pula uma etapa, um alicerce é tirado. E quando aquilo que Deus quer derramar sobre a nossa vida vem, aquilo que era para a gente estar pleno, conseguir viver aquilo, está faltando algo. A decisão ainda continua sendo minha e sua. Vamos viver o processo e amar o processo. Entender que Deus tem algo para fazer na nossa vida nesse momento, através dessa situação que muitas vezes parece absurda aos nossos olhos. Eu ministrei essa palavra uma vez para uma pessoa que ela falou assim, eu estudei pra caramba e estou em X emprego, ganhando X. Eu falei assim, olha ao seu redor. Repara bem, vê se aí dentro não tem alguém que você pode ganhar para Jesus. Vê se Deus não te colocou aí por um motivo específico. Às vezes eu não estou onde eu queria, mas o importante não é estar onde eu quero, é estar onde Deus quer que eu esteja. Que em nome de Jesus a gente venha amar o processo que Deus tem trabalhado na minha e na sua vida. E eu queria falar com vocês algo que Deus colocou no meu coração, que é a palavra do começo ao fim. É da palavra que flui a água que nos alimenta como árvore. É da palavra que flui quando Jesus falou que você tem que permanecer nele para que você dê frutos, não só fruto, muitos frutos. E é a mesma palavra que nos limpa para o ciclo começar novamente. Nós estamos vivendo um período de Shemitah, irmão, não se afaste da fonte. É ela que vai nos alimentar, é ela que vai nos fazer produzir, é ela que vai nos limpar.
Muitas vezes a gente é alimentado, a gente produz. E eu não sei, eu ouvi mais ou menos o contexto porque na época eu não estava. Mas quando o nosso galho não é limpo, ele começa a ficar pesado e ele pode quebrar. Porque a gente se afastou no tempo da colheita. E aquele fruto que era para ser um fruto de bênção, não só para nós, mas para aqueles que estavam ao nosso redor. Porque a palavra diz em Hebreus, se eu não me engano, que a gente está cercado por uma grande nuvem de testemunhas. Nossa, aquela pessoa está frutificando, aquele fruto começa a apodrecer e aquilo que era para ser bênção, não só para nós, mas para quem está ao nosso redor, começa a se tornar maldição. Não se afaste da fonte. Em meio ao deserto, em meio ao tempo de crescer, em meio ao tempo de começar a produzir, em meio ao tempo de colheita, aqui é o nosso campo, é aqui que a gente tem que estar plantado, é aqui que a gente tem que estar alicerçado. Flui um rio do trono de Deus, e é nesse rio que a gente tem que estar plantado, não no meio de roda de escarnecedor, zombador, pecador. Irmão, nós somos um povo separado. Somos um povo separado. Muitas vezes, como o pastor ministrou aqui, a gente pode pensar que a gente está sozinho. Mas assim como ele falou para Elias, existe ainda quantos pastores que não se dobraram? 7.000 que não se dobraram a Baal. Muitas vezes você pode achar que está sozinho, mas que nem o pastor. Vai chegar um do lado, vai chegar um do outro, vai nos apoiar e vai nos levar adiante. Para que a gente viva tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém, igreja?